Oi pessoal, meu nome é Vinícius, eu tenho 25 anos, nasci e fui criado em São Paulo, sou desenvolvedor de software, trabalhava como desenvolvedor de software no Brasil e eu vim aqui para a Itália fazer o processo de cidadania e eu vou contar um pouco mais para vocês sobre todo o meu processo. Bom, ninguém na minha família tinha tirado a cidadania antes, eu tô sendo a primeira pessoa. Quando eu comecei a pensar nesse processo ano passado, eu comecei a sondar com o pessoal da família se alguém tinha pesquisado alguma coisa, se alguém já tinha conhecimento, já tinha andado alguma parte. E aí eu encontrei um primo meu, ele já tinha os documentos do nosso bisavô, ele já sabia onde ele tinha nascido, tinha a certidão de nascimento italiana, e aí eu comecei a conversar com ele em que ponto ele estava do processo, ele super me ajudou, inclusive queria agradecer ao Renê, muito obrigado por toda a ajuda, acho que eu não estaria aqui hoje sem você, então valeuzão, Renê. Minha família nunca tinha ido atrás da cidadania antes, porque eu acredito que todo mundo tinha uma visão de que seria muito complicado, ou de que seria muito difícil de conseguir. Quando a gente estava... Às vezes quando a gente falava sobre, também não era assim um assunto muito comum, mas quando a gente discutia sobre juntos, todo mundo tinha a ideia de que a gente não tinha muita informação sobre o nosso bisavô. Ele morreu muito cedo, então pouquíssimas pessoas, de fato, tinham esse background da história dele, de onde ele veio, o que ele fazia, enfim, se ele tinha se naturalizado ou não. Então, acho que por falta de conhecimento do nosso bisavô e por falta de visão mesmo do processo como um todo, a gente achava que seria muito complicado. Claro que não é um processo simples, mas também não é assim um bicho de 7 cabeças. Eu acho que essas duas coisas juntas fizeram com que ninguém tivesse tirado o processo de cidadania antes. Sobre a fase de preparação de documentos no Brasil, eu fiz todo esse processo com a Ítalo, eles estavam o tempo todo me ajudando e me auxiliando no que eu tinha dúvidas. Fui pesquisando, fui vendo, e aí eu fui atrás dos meus documentos brasileiros, tanto meus, minha mãe, minha avó, até chegar no meu bisavô. Fiz o processo de análise com a Ítalo. Eles me deram feedback do que precisava ser corrigido, do que precisava ser ajustado, retificado, né, para conseguir seguir com o processo. Quando os documentos estavam todos prontos, eu também fiz com a Ítalo a reemissão da certidão de nascimento do meu bisavô aqui na Itália. Também foi super tranquilo, ficou pronto bem rápido. E aí a gente partiu para tradução e juramentar, que também fiz com a Ítalo, e foi o processo mais tranquilo ainda, em 15, 20 dias mais ou menos, e aí eu estava pronto para vir. Falando um pouco mais da minha chegada na Itália e como foi vir para cá, desde o meu embarque no aeroporto lá no Canadá, eu já estava em contato com o pessoal, avisando como estavam os voos, como estava tudo indo. E eles já tinham o horário que eu ia chegar, então eles já estavam também se preparando para me receber. No processo, no voo, foi super tranquilo, também a imigração foi super tranquila, e aí quando eu saí do aeroporto, eles já estavam lá me esperando, o que foi ótimo, porque eu estava bastante cansado de 17 horas de voo. Então foi muito bom ter eles lá já me esperando. A gente aproveitou para ir no mercado, porque no dia seguinte era feriado, então se a gente não fosse naquele dia, não ia mais. E aí a gente foi no mercado, eles me ajudaram super a fazer a primeira compra, me dando dicas de produtos que eram mais parecidos com os brasileiros e tudo mais. Então a gente fez essa primeira compra, fomos pro apartamento em que eu ficaria acomodado. Ter outras pessoas no apartamento foi muito legal, porque algumas pessoas que estavam lá quando eu cheguei, o processo delas já estavam muito prestes a terminar. E foi legal conversar com eles, como foi o processo deles, como foi a experiência para eles. O tempo deles também, porque claro, a gente está preocupado em terminar o quanto antes, né? Então foi legal ter esse contexto da outra pessoa, desse ponto de vista da outra pessoa, que já estava com o processo praticamente finalizado. Então ter outras pessoas lá foi bem legal para ter essa troca. Durante o processo, depois que a gente já tinha dado a entrada em todos os órgãos governamentais, já tinha feito tudo o que era necessário, chega na parte de esperar o Vigili passar para confirmação de residência. E aí o pessoal da Ítalo te dá todo o suporte de um possível período mais provável em que o Vigili pode passar e para ficar mais atento. E aí chegou que ele passou numa segunda-feira de manhã. Foi bem tranquilo, apesar de eu não falar italiano e deles não falarem português, nem inglês, a gente conseguiu se virar. Algumas perguntas eu não consegui responder, mas eles relevaram e a grande maioria eu consegui de alguma forma ou outra, então foi uma passagem tranquila.
E foi legal porque a passagem do Vigili é um período que causa um pouquinho mais de ansiedade, assim, ficar esperando, porque você fica à espera de uma coisa que não tem exatamente uma data e um horário para chegar, para acontecer. Mas no geral foi super tranquilo e aí o processo correu bem mais rápido depois da confirmação de residência. Com 43 dias depois da entrada do processo, o meu processo finalizou. Eu queria recomendar que todo mundo que tem essa oportunidade de ter um parente italiano busque a sua cidadania. É uma coisa que muda a sua vida, assim como está mudando a minha agora. Eu vou continuar por aqui, trabalhando, estudando, seguindo a minha vida na Europa, com muito mais conforto, com muito mais qualidade de vida, e eu acho que isso não tem preço. E eu queria agradecer também o pessoal da Ítalo por todo o suporte, por toda a ajuda que eles me deram desde o início lá nas preparações dos documentos até agora a finalização, e foi incrível essa jornada.